graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja com a amada igreja, amém? A Bíblia nos diz: celebrai ao Senhor todos os povos com alegria. Estamos aqui para celebrar, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque hoje é tempo de festa. É um dia para estarmos alegres, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, apesar das adversidades. Mas o Deus tem sempre motivo de estar alegre e louvando ao nosso Deus.
para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ver a palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Salmos. Salmos 47, do versículo 1 ao versículo 9. Você que nos acompanha também através do nosso canal, pegue a sua Bíblia, nos acompanhe. Façamos essa leitura. Salmo 47, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombetas. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Vamos recitar todos juntos, de uma só versão, o versículo 9. Vamos lá? Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Ele está acima de todos os deuses, de todos os reis, de todos os príncipes. Ele é o Deus maior. Igual a ele não há. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus, declarando que não há Deus maior e não há Deus melhor do que o nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou a lua e as estrelas, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra,
igual a Ele não há. E é por isso que nós estamos aqui para declarar que igual ao nosso Deus não existe. E esse é um dia festivo. Estamos aqui para justamente engrandecer o nome do nosso Deus. Que alegria nesse dia estar juntos com meus irmãos em Cristo. Olhe para o seu irmão, olhe para o seu amigo, apesar das máscaras, mas só um olhar já diz muita coisa, amém? Vamos lá. Louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Os irmãos podem assentar. Você que não está conosco presencialmente, mas você que está em casa, eu sei que sente falta dessa comunhão, dessa adoração com os irmãos. Mas vai chegar o seu dia. O dia que você estará conosco aqui, louvando e exaltando o nome do nosso Deus, que já está bem próximo. Para a honra e glória do nosso Deus, a pandemia está passando. Alguns estados já estão liberando o não uso das máscaras. Então é bom que esteja. Perdi o raciocínio por causa do meu pastor. Misericórdia. Mas de qualquer forma, é bom que estejamos nos cuidando, irmãos. É isso. É bom que estejamos nos cuidando. Ainda não foi liberado totalmente, mas graças a Deus que já está acabando, está finalizando. E os nossos avisos, né? Esse é um dos principais, o nosso cuidado com a saúde mental e principalmente a nossa saúde espiritual. Leia a sua Bíblia, faça a sua meditação diária. Muitas vezes os nossos problemas no dia a dia, os nossos afazeres nos enchem a nossa agenda e a gente acha que não vai dar tempo de ler a Bíblia. Mas se você ler apenas um versículo e meditar, mesmo que você não pare, mas no caminho para o trabalho, para a faculdade, para qualquer lugar que você esteja, leia lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, e você sai meditando naquele versículo, já é alguma coisa. Você já fez uma meditação no seu dia. E aí, como a palavra de Deus diz, encrave no seu coração, e aí o seu dia será bem melhor. Essa é a nossa saúde espiritual. A saúde física, né? Estamos pedalando, nosso grupo de BPI, alguns caminham, né? Irmão Bijal, sempre encontro, irmã Cássia, irmão Deira, e aí vai. Retorno às músicas, à escola de música de BPI, semana que vem, né, ministro? Essa semana agora, estaremos retornando com as aulas de música. Irmão Adelito quer dar uma
Graças e paz, irmãos. Para você que de repente tanto quis e ainda quer ver a escola de música, para você que de repente tem o seu dom dado por Deus e quer aprimorar mais, para você que de repente não sabe ainda e quer saber um pouco mais sobre música, este é o momento que eu te convido a fazer parte da Escola de Música IBPI. Nós teremos alguns cursos, inclusive nós temos aqui o professor Alton, que está conosco, temos a professora Soni, que também está aqui. Então, é um momento muito importante durante essa semana que você tem a nos procurar, para que agende o horário, para que a gente veja direitinho. Os cursos são os mesmos que nós já temos: violão, teclado, bateria, baixo e tantos outros que vão aparecendo à medida do curso, do tempo aí, como vai aparecendo os alunos. Mas a princípio nós teremos musicalização, nós teremos teclado, nós teremos bateria, violão, contrabaixo e outros cursos que eu estava falando que vão aparecendo à medida que esses irmãos ou irmãs queiram participar conosco. Já temos o valor justo e você vai saber quando você me procurar. Não se preocupe, é dentro da nossa realidade e esperamos você. Pai, incentive seu filho. Mãe, incentive seu filho e sua filha. Você que de repente já está dizendo assim: eu não vou mais tocar porque já tenho uma certa idade. Você também pode tocar, você pode cantar melhor. Então faça isso para a glória de Deus. Esperamos que você, após o culto ou mais amanhã no caso, nos procure, nos ligue. Temos maiores informações para dar para vocês. Amém? Nossa escola de música estará retornando também. Alguns avisos muito importantes, irmãos, para o nosso mês de março. O primeiro é as mulheres. Próximo dia 15, né? Mulheres Cristãs em Missão, a mulher cristã e o reino de Deus, lugar de cuidado, esperança e vida plena, aqui na igreja a partir das 19h30. Os homens também estaremos nos reunindo ali no anexo, próxima terça-feira presencialmente. Na outra semana estaremos na congregação do Papagaio. Dia 19, culto da juventude, né? Culto à atitude. Os meninos aí estarão também trabalhando esta semana, no próximo sábado. A nossa jornada de oração começou ontem, para quem estava com saudade, do culto matutino, das 6 às 7 da manhã. Todo sábado estaremos aqui, intercedendo pela sua vida, pela vida da igreja, pelo nosso país, pela nossa nação, e não porque pelo mundo, né? Nós como crentes devemos estar intercedendo. Dias 24, 26 e 27, quem lembra? Rapaz, o povo esqueceu do aniversário da igreja, misericórdia. Aniversário da nossa igreja, 32 anos. Estaremos completando aqui, estaremos louvando e exaltando o nome do nosso Deus por mais um ano de vida da Igreja Batista do Parque Pedro. Estaremos fazendo agora um momento Libras e a irmã Sátia também terá um aviso para a igreja. Graça e paz, irmãos. Uma manhã festiva, primeiramente porque a presença do Senhor é real dentro de nós e no meio de nós. Louvamos ao Senhor. E louvamos ao Senhor também pelo Ministério com Surdos. Hamilton está ali, já chamo, porque ele vai fazer o momento Libras. Vamos aprender hoje o tema de missões em Libras. Viva a compaixão. E eu quero trazer um aviso para as crianças, embora elas ainda não estão aqui no nosso meio, mas as professoras já estão cientes. E eu já peço para você, pai, mãe, tio, avô, avó, que tragam as crianças, porque nós vamos iniciar no próximo domingo o IP Kids com Libras. E nada melhor do que a presença de Luísa aqui, Elisa aqui, obrigada, conosco para essa beca. Ela está aqui, ela quer tirar foto, quer um sorriso para tirar foto. Ela destravou meu celular, irmãos, e já aprendeu como destrava, e já está me tirando foto, filmando tudo, porque o surdo ele tem uma cultura que é bem visual. Então, fotos, vídeos, expressão facial demarca bastante a cultura surda. Então, assim, domingo que vem estaremos iniciando o IP Kids com Libras, agora de forma presencial, porque nós já iniciamos esse projeto, ele iniciou na pandemia. Olha quantas coisas boas, temos que falar coisas boas da pandemia, né? A pandemia tem que trazer alguma coisa boa também, não é, irmãos?
Então, iniciamos na pandemia e vamos dar continuidade agora presencial. Então, estejam lembrando desses momentos. Faremos esses momentos. Os próprios surdos vão nos ajudar ensinando Libras para as crianças. E eu vou precisar também da ajuda aí de Mid, viu, Mid? Nesse momento também, para a gente poder ensinar Libras para as crianças. E agora, Hamilton, pode vir. Agora vocês vão desocupar aí as mãos. Quem tiver com as Bíblias nas mãos, as mãos ocupadas, desocupem agora, para vocês aprenderem o tema de missões em Libras. Graça. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Agora nós vamos aprender um pouquinho. Vamos avançando, não é? Na Libras. E hoje nós vamos aprender o tema de missões, que diz assim: viva. Vamos agora fazer comigo? Uma mão fica fechada. Por favor, irmãos, fazem comigo? Uma mão fica com a letra V e a outra com a letra D, mas eu quero assim, esse movimento e essa configuração. Isso significa compaixão, ou seja, cuidado, compaixão. Viva, fecha a mão, nesse formato e nessa localização do coração, com esse movimento, viva, que é o mesmo que vida. Então, viva a compaixão. Novamente, viva a compaixão. Aprenderam? Vamos agora só os irmãos. Primeiro vamos aprender o sinal novamente de compaixão. E agora o sinal para viva. Aprenderam? Irmãos, nós vamos tornar a nossa igreja uma igreja bilíngue, não uma igreja inclusiva. Por quê? Qual é a diferença? A igreja inclusiva é quando os surdos vêm, sentam ali no cantinho, só se comunica com os intérpretes e com as pessoas que sabem Libras. Quem não sabe, eles acabam entrando e saindo. Lembra que a gente falou sobre a igreja inclusiva e a igreja bilíngue? A igreja bilíngue é a igreja que a gente realmente se comunica com os surdos. Duas línguas. A Libras é uma língua também. Eu estudei 4 anos essa língua na UFBA, porque eu fiz letras Libras. Então é uma língua como a língua inglesa, a língua espanhola, então assim vai. Então a nossa igreja, em nome de Jesus, ela vai se tornar uma igreja bilíngue. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos iniciar por quem? Pelos pequeninos. Por isso o projeto em Pequenos com Libras. Mas vamos ter sempre esse momento Libras para a gente poder ensinar os irmãos. E também, irmãos, agora a Milton está falando. E também, irmãos, nós pedimos, não esqueçam os surdos. Não esqueçam os sinais. Conversem com os surdos, aquilo que os irmãos estão aprendendo. Não fiquem com vergonha. Porque nós precisamos conversar com os surdos para a gente crescer no vocabulário da Libras. E também porque, por exemplo, às vezes os surdos pensam, não, a gente só conversa com os surdos, com os pares. Isso às vezes traz um pouco de tristeza. Como os surdos ficam alegres? Quando eles conversam com todos, quando eles interagem com todos. Então, vocês não estão aqui aprendendo Libras? Então, o motivo é para vocês se comunicarem em Libras com os surdos. Amém? Parabéns a todos. Só mais um aviso, irmãos, que me passou aqui, é que de ontem a hoje, no próximo sábado, dia 19 e 20, teremos a Assembleia das BAF na Primeira Igreja Batista em Anguera. Nosso departamento da Igreja Batista Feirense, das mulheres que estão em ação feirense, estarão elegendo a nova diretoria do biênio. Então, quem puder fazer parte desse projeto lá em Anguera, sábado pela manhã, o pessoal fica lá o dia todo e no domingo. Quem não puder ir no sábado, as eleições do departamento serão no sábado à tarde. E a Assembleia das BAF, onde elegeremos o próximo presidente das BAF, será no domingo, lá na Primeira Igreja Batista, em Anguera. Então, esse aviso é relativo à Associação Batista Feirense.
Estaremos ouvindo agora um dueto com a nossa irmã Rose e o nosso irmão Jorge. Reverendo, tu queriam para todos que a paz do Senhor Jesus entre com ele. Eu não sou músico, eu simplesmente faço canções. É uma canção de minha autoria, é a irmã Rose, na verdade, que vai fazer a interpretação desta canção. É uma canção que fala, é uma canção de adoração, bem suave. Eu suponho que os irmãos se regozijarão com a letra e a melodia desta canção, que é feita para o nosso King Jesus Cristo, o Senhor. A orar, Senhor, me dedica ao teu altar. Jesus, examina a tua palavra, que é luz no meu caminho, que espada pra lutar, Jesus. Eu sei que eu vou Senhor, me dá força pra seguir e me faça perceber que não estou sozinho. Cristo é o meu caminho, teu amor me faz tão bem, teu amor me faz tão bem, Jesus. teu calor me aquecer, tua paz me envolver, Jesus, tua destra me salvou, tua palavra me transformou, Jesus, teu amor me faz tão bem, teu amor me faz tão bem. E na noite de comunhão, Jesus, sinto em minha oração Senhor, a resposta alcançada com tua graça derramada. Busque a Deus em oração comigo, teu amor me faz tão bem, teu amor me faz tão bem.
Amém. Deus seja louvado. Irmão Jorge, irmã Rose. Convido a irmã Miralva, esteja se colocando aqui à frente, estará fazendo um momento de oração. E um momento missionário também. Ela agora faz parte do Ministério de Missões. Estará com a irmã Fabiana e alguns irmãos. Os irmãos da igreja devem estar sentindo falta. Alguns estão na cidade de Anguera com a viagem missionária. Irmã Cássia, irmã Fabiana, irmão Davi, irmão Lério, né? Também. Ontem também tivemos uma programação muito boa lá na congregação. Estivemos lá. Então, a Igreja Batista de Parque P não para. Estamos trabalhando, fazendo trabalho missionário, e graças a Deus por isso. Porque a Igreja Batista de Parque P não só é uma igreja bilíngue, mas também é uma igreja missionária. Não é a Igreja Batista missionária, mas é uma igreja missionária. Então os nossos irmãos estão lá fazendo esse trabalho. Graça e paz, meus irmãos. A escola está tão gostosa, um alimento espiritual muito forte. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, eu estava pensando, quantos que não têm essa liberdade religiosa para estar louvando ao Senhor desse jeito? Eu pensei, quando nós somos convidados a ir para algum lugar e não podemos ir, por exemplo, um almoço, e um amigo nosso vai, a gente diz, não, coma por mim com você, é isso? Vá por mim com você. Então, que nós possamos estar louvando ao Senhor livremente por nós e por aqueles irmãos que estão em países que não têm liberdade religiosa. Meu nome é Miralva, Fabiana pediu para eu me apresentar, porque muitos irmãos ainda não me conhecem. Meu nome é Miralva Donato Campos Nunes, sou esposa do irmão Fernando e ainda não sou membro desta igreja, ainda sou membro da Igreja Batista em Dias d'Ávila. O meu pastor, ele foi para a glória, né, através da Covid. Está chegando outro pastor, e quando o pastor já se apossou, depois eu vou lá conversar com ele, nos conhecermos, e a igreja pedirá minha carta, em nome de Jesus. Irmã Fabiana, os irmãos já sabem que está na viagem missionária, ela pediu essa difícil tarefa, né? Não vou representá-la, mas vou fazer. Quem sou eu? Mas nós vamos recitar o nosso tema. Vamos? Viva a compaixão. Viva a compaixão. Viva é um verbo imperativo. É uma ordem para nós vivermos a compaixão. E eu estava olhando no dicionário. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado de desejo de minorá-la. Compaixão é uma participação espiritual na influência alheia que suscita o impulso altruísta de ternura para o sofredor. Compaixão é não ter indiferença ao sofrimento do outro, é ter sensibilidade e respeitar o sentimento do próximo, colocar-se no lugar de outra pessoa, imaginar o que ela está passando e principalmente agir para ajudar. Então o nosso tema é muito comprometedor e é uma ordem para nós vivermos isso, vivermos a compaixão. Vamos recitar de novo o nosso tema, já sabendo a responsabilidade que nós temos? Viva a compaixão! Que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso interior, para nós não só falarmos, mas vivermos realmente essa compaixão pelas almas perdidas e pelas pessoas que sofrem, que ainda não conhecem Jesus. Vai conseguir? Um videozinho, vamos assistir um vídeo que tem muito a ver com o nosso tema. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A
lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para o cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Olha a responsabilidade de nós vivermos essa compaixão, de nós não sermos hipócritas diante de Deus e diante de nós mesmos, mas vivermos a compaixão desses irmãos. E nós podemos viver através da oração, através da intercessão, através do clamor e através das nossas ofertas missionárias para ajudar os nossos irmãos. Não há salvação sem compaixão. Viver compaixão é missão e nós podemos fazer em nome de Jesus. E diante do que nós vimos, irmãos, nós vamos abaixar nossa cabeça e nós vamos orar.
clamar ao Senhor que nos dê sabedoria para nós vivermos dessa compaixão, que haja frutos espirituais dessa compaixão vivida pela Igreja Batista do Parque P. Nós não vamos ficar à parte, vamos nos envolver, porque o Espírito Santo está conosco e nos fortalecerá. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos porque Jesus teve compaixão por o mundo inteiro perdido. Nós te louvamos pela nossa liberdade religiosa e que nós sejamos sábios para aproveitarmos dessa liberdade. Também eu te peço, Pai, pelos teus filhos, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, herdeiros do céu, que o Senhor esteja com os teus filhos que sofrem neste momento. E muitos deles pedem para nós orarmos para o Senhor não tirar o sofrimento. Eles pedem para nós orarmos para que o Espírito dê força, para que eles possam resistir todas as perseguições e não negar o nome do Senhor Jesus. E nós que estamos aqui no Ocidente, é um país livre, Pai, nesse culto, nessa festa que nós estamos fazendo a Ti, nós precisamos viver essa compaixão. Por isso eu clamo ao Senhor, dê força aos nossos irmãos que estão sofrendo por amor a Ti. E aumente a nossa fé para que nós tenhamos a cada dia a certeza de que um dia estaremos com o Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome. E que vale a pena sofrer por amor a Ti. Visite os Teus filhos, visite os pastores, missionários, filhos dos pastores, nos 4 cantos do mundo, ó Pai, que não tem esse privilégio da liberdade religiosa que nós temos em Cristo Jesus. Eu também te peço, Senhor, pela oferta de missões, que nós possamos ter compaixão desse povo, tirando a nossa mão do bolso e ofertando com amor, com carinho, não aquilo que nos sobra, mas aquilo que é o Espírito Santo colocar em nosso coração. Senhor, que o nosso alvo possa multiplicar, que aqui nessa igreja os irmãos possam ofertar de tal maneira que Fabiana possa dizer: ô irmão, pare, já chega. Oh Deus, move o nosso coração, mova a nossa mão, mova o nosso bolso, que nós possamos ter prazer, Senhor, de contribuir com a Tua obra, de investir no reino espiritual. Porque tudo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado. Nós temos a prosperidade em Ti e do nosso pão de cada dia. Eu quero te pedir pela Igreja Universal, por todos os Teus filhos que serão arrebatados pelo Senhor, que nós estejamos unidos em oração, que nós estejamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, para nós clamarmos. É tão fácil nós orarmos, é tão fácil nós abrir a nossa boca e falar contigo, ó Pai. O Senhor deixou uma coisa tão fácil para nós falarmos com o Senhor e pedirmos clemência, Ele está em oração. O Senhor não nos pediu um sacrifício, é simplesmente nós clamarmos ao Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. E te peço, Senhor, por essa igreja, que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. E que nós possamos desfalar de divisa: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E se entregou por nós. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, vamos falar a nossa divisa. A divisa: fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De novo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, nós podemos ter compaixão, sim, das pessoas que estão vivendo lá fora. Que Deus nos abençoe. Amém. Esse mesmo intuito de louvor e adoração, estaremos agradecidos a Deus, os nossos irmãos que fizeram aniversário esta semana, a nossa irmã Lorena,
fez 15 aninhos, né? Parabéns, Lorena, a nossa irmã Amanda Arlinda, a nossa irmã Jaci Dias também, completou mais uma primavera, a nossa irmã Leninha ontem, irmã Leninha, nosso irmão Djalma também fez aniversário. Agora não disseram aqui se é Djalma pai ou Djalma filho. Foi o pai? Então parabéns também, irmão Djalma, Deus te abençoe. Mais algum irmão? Completou mais um ano? Se não, amém. Isso quer dizer que a igreja não está ficando tão velha, né? Foram poucos essa semana. Graças a Deus por isso. Nesse momento nós estaremos fazendo o nosso momento de dedicação de vidas, bens e ofertas. Você tem algum motivo para agradecer a Deus, que eu sei que nós temos muitos? Coloque-se de pé, agradeça a Deus. Se você tem algum pedido também, coloque nas mãos do nosso Deus. Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Enquanto estaremos louvando e exaltando, os irmãos estarão com a oportunidade de fazer os dízimos e as ofertas. Será sempre nossa canção.
nossa canção. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de ofertório, Senhor, e também daquelas pessoas que ofertaram a sua vida a Ti, Senhor. Que Tu venha abençoar da maneira que Tu quiser, Senhor. Que Tu venha suprir todas as necessidades, Senhor, de que elas te pediram, Senhor. Também te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, Senhor, depositados nesta manhã. Que Tu venha abençoar cada pessoa que dizimou. Também daquelas que, por motivos, Senhor Jesus, pessoais, não dizimaram, não ofertaram, mas Tu é o provedor de tudo. Tu supre todas as necessidades, Senhor. E que nesta manhã, Senhor Jesus, Tu venha abençoar a Tua igreja, Tu venha derramar a Tua chuva de bênçãos, Senhor, a prosperidade, Senhor Jesus, a alegria no coração, Senhor, porque hoje é o dia de festa na Tua igreja. É o que nós te pedimos, é o que eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Nós estamos nesse momento tão especial de louvor e adoração. Ainda vendo Elisa, o nome dela? Elisa, tão linda aí, brincando. Mas na igreja é esse espaço de cuidado, de alegria, de liberdade. Deus continue abençoando a família dela, a mãe. Isso, Deus abençoe, meu irmão. Que Deus continue realizando a obra dele na vida de vocês. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126. Livro de Salmos. É o livro de Salmos, mas nós estaremos lendo o Salmo 126. Salmo 126, os irmãos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por estes. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova as correntes no Neguev. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando e plantar, aqueles que saem chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Que a palavra de Deus ocupe nessa manhã o primeiro lugar em nossas vidas. Que ela cumpra o propósito de moldar as nossas vidas segundo o propósito do Senhor. Que a palavra de Deus encontre um lugar em nossos corações. Nós já oramos, Senhor, mas voltamos a pedir pelos irmãos que vivem em países que perseguem a fé cristã. Oramos também por esses países, ó Deus, para que eles venham ter o conhecimento do Evangelho que traz vida. Levanta a tua igreja no Brasil e em outros lugares, para fortalecer, ajudar, iniciar com a palavra, Senhor, e com obreiros estes lugares. Senhor, nós rogamos por todos os missionários que estão nos campos agora. Suplicamos que o Senhor venha cuidar deles, acampando os teus anjos em volta desses homens e mulheres de Deus. Guarda-os, ó Pai. Coloca a palavra em seus lábios para a edificação dessas pessoas. Projetos, ó Deus, para serem desenvolvidos, Pai. Senhor, nós rogamos também por todos os aniversariantes, que essa data se repita muitos e muitos anos na sua existência, e que a graça e a paz estejam sempre sobre eles. Rogamos pela vida do irmão Nininho, Senhor, irmão Severiano, que está agora internado. Suplicamos em nome de Jesus uma intervenção do Senhor, trazendo saúde para ele.
Nós queremos rogar também pela irmã Joélia, que está em casa. Ajuda, Senhor, a vida dela. Ajuda, Senhor, para que ela venha passar por esse momento e venha cantar o cântico da vitória e dando graças a Deus. Rogamos também pelo pastor, Senhor, que está, meu Deus, Paulino, Senhor, que está em um hospital vivendo momentos difíceis. Inclusive, ó Deus, com a possibilidade de perder uma das suas pernas. Nós suplicamos, ó Deus, o teu favor. Suplicamos que o Senhor venha orientar os médicos. Suplicamos que todas as medicações que ele vem tomando façam efeito e tragam saúde ao corpo e à mente do teu filho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor Paulino, ele teve Covid e ficou algumas sequelas. E ele está próximo a amputar uma perna, ainda os médicos estão avaliando. Eles estão enfrentando, a família está enfrentando um momento muito difícil. Inclusive, eles precisam de ajuda financeira. Os irmãos que quiserem ajudar, a esposa dele é filha do pastor Antônio Carlos, ou é Carlos Antônio. Eu não, sempre a gente, quando trocava isso, eu ficava furioso. Ele já faleceu, ele era pastor da Igreja Batista em Jerusalém, Salvador. Carlos Antônio. Quem? Carlos Antônio. É filha dele. A esposa é filha, a esposa desse pastor Paulino é filha dele. E eles estiveram aqui, a igreja fez um intercâmbio com eles, não é isso? Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Precisam das nossas orações e da nossa ajuda. Então, aquelas pessoas que quiserem fazê-lo, pode procurar o irmão Neto e a irmã Sonia para ajudar essa família. Irmãos, nós estamos trabalhando já há algum tempo essa ideia de pós-exílio na igreja. Eu trabalhei Ageu, trabalhei a semana passada, no domingo à noite, Zacarias, no texto em que Deus muda o nome do sumo sacerdote Josué para Renovo. Olha, ele se chamará Renovo. E Deus assim trabalhando na vida do povo que saiu do cativeiro, e eles estão reconstruindo a sua vida. É um tempo de reconstrução, é um tempo de restauração, é um tempo de renovação, renovação da fé, do ânimo. Um povo que viveu quase 70 anos no cativeiro, um povo que viveu quase 70 anos vivendo privações, vivendo em um espaço estranho à sua fé e à sua condição de vida. E Deus cumpre a sua promessa e passa novamente a orientar o povo, passa a cuidar do povo. O povo retorna para Jerusalém, para Sião, como o texto que nós acabamos de ler, e Deus vai ajudar esse povo a reconstruir as casas, os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, e eles vivenciaram, melhor dizendo, um tempo de grande graça, um tempo de grande perdão do Senhor, da ação de Deus levantando aquele povo. Depois de um tempo de crise, eles se reencontram com o Senhor e têm a sua fé renovada. Esse salmo que acabamos de ler é um salmo deste período. Eles estão dizendo: olha, nós estávamos cativos, mas agora estamos sonhando. Nós estávamos tristes, agora nós estamos com um cântico em nossos lábios. Irmãos, tem um texto em Jeremias, e no Salmo também fala isso, tem um salmo que trabalha isso, que Israel, quando eles estavam no cativeiro, eles pegaram os instrumentos e penduraram em árvores. E eles falaram: nós não cantaremos mais ao Senhor nessa terra de cativeiro, por causa da tristeza deles, que era muito grande. E agora o Senhor trouxe eles para Jerusalém, e eles estão agora cantando e dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós. Irmãos, nós estamos vivenciando um tempo também assim, um tempo de renovação, um tempo da renovação da fé, um tempo que nós saímos de uma crise extremamente difícil. Olha, tem algumas pessoas que ainda têm sequelas da Covid, tem pessoas que perderam o emprego na Covid, tem pessoas que perderam entes queridos para a Covid. Inclusive nós, em nossa igreja, nós perdemos a irmã Gedália. Então foi um período de crise que ainda não cessou essa crise. Nós ainda estamos vivenciando um tempo muito difícil. Logo após esse tempo vem a guerra, que a igreja precisa dobrar os joelhos para que essa guerra venha cessar.
porque senão nós teremos grandes dificuldades para continuar sobrevivendo. Os alimentos subirão muito, não apenas por causa do dólar. No Brasil, uma boa parte dos fertilizantes que nós produzimos vem daquela região do leste europeu. Eu já recebi notícias de que os que vendem fertilizantes no país, eles já seguraram e os preços subiram. O que é que isso acontecerá? O café, o cuscuz, o arroz subirá muito de preço e vai tornando cada vez mais a vida do povo difícil, nossa vida mais difícil. Então nós precisamos orar para que essa guerra venha a cessar e que esses homens cruéis, que eles venham cair da liderança desses países, independente de que país for, da Rússia, dos Estados Unidos, da Ucrânia, qualquer um desses países que tem colocado em pauta a guerra, que eles venham cair em nome de Jesus. O que eu sei, irmãos, em relação a isso, e inclusive eu quero trazer essa palavra, que para mim é uma palavra de esperança. Jesus uma vez disse que tudo passará, menos a sua palavra. Então esses países, eles cairão. E um dia nós veremos, talvez nós não veremos, mas a humanidade verá o Filho do Homem voltar em glória. E Ele enxugará do rosto toda a lágrima. É isso que nos faz caminhar. Irmãos, mas nós estamos lendo um texto e a mensagem é a fé que renova, Salmo 126. E como eu disse na semana passada, olha, renovar é tornar novo, é melhorar, é restaurar, é recomeçar, é substituir por coisa melhor. Na última oportunidade que eu falei sobre esse tema, eu disse que a minha oração é que Deus venha mudar os nossos nomes. Os nomes da tristeza para a alegria, de desesperança para esperançoso. Quero mudar o nome do pastor Ricardo para o esperançoso. Quero modificar o nome de Luísa para aquela que é alegre. Que o Senhor faça isso conosco nesse tempo. Tempo de crise, mas que o Senhor venha renovar a nossa vida, venha renovar a nossa fé, venha renovar a nossa esperança. O Salmo fala de restauração, de uma renovação de ânimo do povo de Israel. O povo de Israel, quando retorna, eles encontram terra arrasada. Os irmãos podem perceber um pouco do que é isso, olhando para as fotos. Tem alguns sites colocando fotos da Ucrânia em espaços antes da guerra e depois de bombardeios. Os irmãos perceberão o quanto a destruição ela é notória naquele lugar. Quando esse povo de Israel eles retornam do cativeiro, eles encontram um cenário igual, de casas destruídas, dos muros destruídos, do templo destruído. Então a fé em Deus tinha se perdido. Os irmãos podem trazer à memória que eles vão para o cativeiro porque eles apostataram da fé, eles abandonaram o compromisso com Deus, e aqui esse tempo é um tempo de renovação desse compromisso. Tem um texto maravilhoso de Esdras que diz que quando ele passa a ler o texto, o povo de Israel tem tanta emoção por novamente ler a lei do Senhor, que eles ficam de pé. Daí vem a ideia de quando lê o texto bíblico, nós devemos ficar de pé. Então o povo está renovando a sua aliança com Deus. O povo está passando agora por um momento de renovação da sua fé, e que esse seja o nosso tempo. Irmãos, olha, nós estamos vivenciando um tempo de enfraquecidos. Nós estamos enfrentando um tempo de pessoas que perderam a fé, de pessoas que estão questionando Deus. E quando nós nos depararmos com pessoas assim, questionando por que Deus permitiu isso, por que Deus deixou que isso viesse a acontecer na minha vida, na vida da minha família, nós não devemos julgar, não devemos dar respostas logo para a pessoa, respostas prontas, clichês como nós ouvimos muito, mas às vezes essas pessoas elas querem apenas serem ouvidas, ou alguém para estar com ela e dizer: olha, eu estou aqui, eu estou orando com você, e que Deus venha renovar a sua vida e a sua fé, porque foi um tempo de crise e nós ainda estamos vivenciando. Nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler os 3 momentos do tempo que os ocidentais acreditam que é o passado.
o passado de uma história de salvação. Israel tinha enfrentado, irmã Vera, um período de apostasia da fé. Eles não estavam mais, apesar de crer em Deus, eles não tinham assim perdido a sua fé no Deus único e verdadeiro. Israel sabia que Jeová, como nós cantamos, que é o tetragrama, eles acreditavam que ele era o Deus único, eles não acreditavam em outros deuses. Mas a dificuldade de Israel foi que eles abandonaram a lei do Senhor. Eles preferiram seguir as suas vidas do que seguir a lei do Senhor. Jeremias vai para Deus chorando e dizendo assim: Senhor, salva esse povo da Babilônia. Aí Deus diz: você vai lá e vai pregar uma lei que eles precisam cumprir, que era a lei do jubileu. Se eles cumprirem essa lei, eu não permitirei que a Babilônia venha. Jeremias pregou, Baruque escreveu. Jeremias pregou e foi preso. Aí ele ficava da cadeia ditando a profecia, e um homem chamado Baruque escrevia do lado de fora. Israel mesmo assim não quis ouvir o Senhor e foi para o cativeiro. E Deus disse para Jeremias: está vendo? Mas mesmo assim Israel olha para trás e vê uma história de salvação. Porque quando eles estavam no cativeiro, Deus levantou um profeta chamado Ezequiel. E Deus diz: você falará para uma casa rebelde. Eles não te ouvirão, mas eu quero que eles saibam que existe um profeta no meio deles, porque é assim que eu manifesto o meu cuidado. Então Israel está olhando para o passado e percebendo a salvação do Senhor. Olha, Deus esteve conosco todo o tempo, Deus não nos abandonou. Jeremias envia uma carta para eles, dando instrução de como eles deveriam viver. Eu já preguei 3 vezes sobre essa carta aqui neste local. E nós, quando eu estava olhando para essa ideia de passado, veio à minha memória uma frase de um dos filósofos existencialistas, e a frase diz assim: é preciso fazer as pazes com o passado se quiser ter esperança no futuro. É preciso fazer as pazes com o passado se quiser ter esperança no futuro. Enquanto nós não conseguimos transitar livremente pelo nosso passado, nós não teremos esperança para o futuro. Enquanto olharmos para o passado e as coisas do passado ainda causar dor, nós não conseguiremos enxergar o futuro com esperança. Enquanto nós olharmos para o nosso passado e não enxergarmos uma ação de Deus, um tempo em que nós choramos, um tempo em que nós enfrentamos grandes dificuldades, um tempo em que parecia que estávamos sozinhos, e não enxergarmos a ação de Deus, nós não conseguiremos olhar para o futuro com esperança. Então, irmãos, Israel está olhando para o passado e dizendo o quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha, essa questão de resolver o passado fizeram eles voltar a sonhar. Irmãos, que nessa manhã o Senhor venha renovar os nossos sonhos, venha nos fazer sonhar novamente, olhar para o futuro cheios de vida e esperança. Nós podemos olhar para o presente desse povo. Eles estão agora fazendo o quê? Semeando um presente cheios de desafios, crendo na promessa, porque todo aquele que planta, ele crê na promessa que vai fazer o que acontecerá? Colher. Irmãos, nós estamos numa fase de semear. Eu ainda vou trabalhar semear, o que nós precisamos semear aqui nesse sermão. Mas eu quero que os irmãos fixem a ideia. Essa geração é uma geração que deve semear. Talvez nós não venhamos a colher nesse tempo. Talvez quem venha colher seja Lídia, Heitor, João, Bia, Lana. Eu quero trazer à memória a garotinha Elisa, que vai colher. Talvez nem eles, outros estarão colhendo, mas a nossa tarefa é de semear. Irmãos, é um presente que nós precisamos entender grandes desafios e olhar para o futuro e perceber que os investimentos de tempo, de amor que fazemos agora, nós iremos colher, porque Deus é fiel em suas promessas. Então, a restauração é uma necessidade. Restaure a sua fé. Se você está com o seu coração assim, porque você se machucou e de repente você não está mais acreditando, inclusive nesse espaço, renove a sua fé, renove a sua esperança.
Talvez vocês tenham dificuldade agora de ler a palavra de Deus. Porque você lê a palavra de Deus e está dizendo assim, grandes coisas o Senhor fez por estes, mas você olha para a sua vida e diz, por que Deus não faz na minha vida também? Olha, renove a sua esperança, porque Deus está cuidando de você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não enxerga a mão de Deus, Ele não desampara. Isaías, o livro de Isaías, irmãos, ele foi escrito em 3 períodos históricos. Quando nós olhamos, pensamos que Isaías é um profeta apenas. Isso precisa de tempo para se explicar à igreja. Pensamos que Isaías é apenas um homem e ele escreveu tudo. Ele escreveu uma parte, o profeta Isaías, mas existe uma escola de profetas que seguiam Isaías, que escreveram o restante do texto. O texto é datado, uma parte do texto que é chamado de Segundo Isaías ou Deutero Isaías, foram textos escritos no período de cativeiro na Babilônia. Vem o Trito Isaías, que é um terceiro, que é a escola, e não são 3 profetas, é uma escola profética. Em outro momento eu explicarei isso melhor. Eles escreveram em um período pós-exílico. Como o pastor sabe disso? Por causa da linguagem. Como os teólogos sabem disso? Por causa da linguagem usada no tempo, por causa dos eventos históricos. E quando o povo de Israel estava no Egito, ou na Babilônia, Deus revelou uma palavra para esses profetas e disse, pode uma mulher com um filho no seu ventre esquecer dele, ou amamentando esquecer dele? Todavia, mesmo se essa esquecer de seu filho, eu jamais esquecerei de ti. Olha que palavra maravilhosa. Deus está dizendo para Israel, eu não esqueci de você enquanto você está em aflição, não esqueci de você. A minha mão está dirigindo a tua história, escrevendo a tua história. Irmãos, se os irmãos não lembrarem de nada do que eu falei aqui durante a manhã, eu quero que os irmãos se lembrem pelo menos dessa frase: Deus está escrevendo a tua história de vida. Deus está escrevendo a história do irmão Anderson. Deus está escrevendo a história do irmão João, mesmo quando eles não enxergam, ou quando o pastor Ricardo não enxerga, a mão de Deus é escrevendo. Mas creia, porque Deus está fazendo. Amém? Amém? A restauração é uma necessidade urgente. Deus, Ele renova a nossa humanidade. Irmãos, porque tempos de sofrimento têm uma tendência de nos deixar insensíveis. Tem uma tendência de nos deixar assim, com pessoas que não conseguem sentir mais. Os irmãos já conversaram com alguém e a pessoa disse, as lágrimas secaram. É porque ela já sofreu tanto que ela não consegue mais. Mas é preciso que Deus venha renovar a nossa humanidade. Entender que chorar faz parte, entender que rir faz parte, entender que a compaixão faz parte. Tem um conceito teológico que diz que compaixão é quando nós colocamos o coração na dor do outro. Compaixão é isso, é o nosso coração na dor do outro. Que seja um tempo em que Deus venha renovar a nossa humanidade, que venha renovar a nossa compaixão, a nossa misericórdia, porque às vezes também as pessoas trazem tantas dificuldades para nós, que nós falamos assim, eu não aguento mais ouvir. Deus, Ele pode renovar a nossa vida, porque Ele renova essas coisas, Ele renova a nossa humanidade, Ele renova a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e fomos criados para o louvor da glória de Deus, e nós fomos criados para ser conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nessa manhã venha renovar a nossa identidade, e sabemos que nós somos filhos de Deus, sobretudo aqueles que já nasceram aqui, foram apresentados. É claro que eu estou fazendo isso humanamente, porque para Deus não existe isso. Mas os nossos filhos, aqueles que estão com filhos afastados, digo a palavra para os irmãos: espera pelo Senhor, espera tão somente no Senhor. Porque, irmãos, os nossos filhos é presente, é herança do Senhor, e eles são para o louvor da glória de Deus. E no devido tempo Deus os trará de volta.
aos seus pés, porque eles são do Senhor, é um empréstimo que Deus nos dá. Que Deus venha refrigerar a nossa alma. Quantas pessoas estão vivendo momentos de angústia, de falta de fé, de esperança? Que Deus venha renovar e refrigerar a nossa alma, venha refrigerar as nossas emoções, aliviar a dor, elevar as nossas atitudes, renovar as nossas esperanças. Olha, que nesta manhã Deus venha renovar as nossas esperanças. Como? Nos fazendo sonhar novamente, olhar para o futuro e perceber que nós temos um futuro que Deus está reconstruindo. Para isso é tempo de semear. O texto está falando que Israel precisa semear. Não é apenas uma colheita, mas era semear a construção do templo, era semear de novo a fé, a construção dos muros. E o texto está dizendo, porque era uma tarefa extremamente difícil, era uma tarefa extremamente complexa, era uma tarefa extremamente dificultosa, ao ponto do sumo sacerdote, imagine, o sumo sacerdote está triste, que era Josué, estava triste, desolado, que Deus precisa levantar um profeta para trazer ânimo ao coração de Josué, e dizer, tu não se chamará mais Josué, mas renovo, porque ele precisava de renovo, para que tenhamos uma ideia de que o tempo em que eles estavam vivendo, que esse processo de semear era um processo difícil. Esse processo que nós temos de semear no nosso tempo também é um processo difícil. Mas eu quero dizer para os irmãos, se você está semeando com lágrimas, você irá colher grandes coisas, porque o Senhor te promete isso. Se você está reconstruindo algumas coisas, está chorando ou está sem forças para continuar semeando, que Deus venha renovar as tuas forças nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja, os líderes da igreja, precisa compreender que é um tempo de semear. E essa semeadura pode ser complexa, pode ser difícil, pode trazer alguns momentos de tristeza ou de vontade de deixar. Irmãos, quantas vezes os pastores e os missionários querem deixar o ministério? Quantas vezes? Inúmeros já fizeram isso. Se os irmãos querem entender melhor o que é ministério, os irmãos podem compreender o livro de Jonas. Pastor, como é isso, pastor? Quer dizer que os missionários e os pastores querem fugir? Não, irmãos. Mas a tentação é muito grande. Estou falando apenas de mim, estou falando de todos, todos eles. É porque tem muitos pastores que não têm coragem de dizer isso de público, porque eles querem preservar a imagem deles. Os irmãos podem julgar e dizer, pastor... Mas todos, acontece isso com todos. E não apenas com pastores, mas com aqueles que assumem liderança ou que Deus compartilhou o ministério em suas mãos. Acredito que sempre há um momento que dá vontade de fugir. Mas, irmãos, Deus tem propósitos e nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Se Deus tem um propósito para usar a sua vida em uma área, não adianta fugir, correr, chorar, espernear, me perdoe a expressão, que Deus irá cumprir o propósito dele e usará você. Deus tinha dois propósitos universais naquele texto de Jonas. Primeiro era salvar Nínive, porque Deus não abre mão da salvação. É o principal projeto de Deus nesta terra, é a salvação das pessoas. E qual era o segundo projeto, irmão Carlos? Eu vou usar Jonas, chamou pela segunda vez. É Jonas, é você que vai fazer. Não vou, vai sim. Não vou, vai sim, meu santo. Você irá cumprir o que eu te escolhi para essa terra. O Senhor te escolheu e Ele continuará usando. Quero dar uma palavra aos homens, os casados, nessa manhã. Deus nos escolheu para liderar as nossas famílias nesse tempo de crise. Quero desafiá-los nessa manhã a ler no Antigo Testamento qual a função de um sacerdote. Nós não precisaremos mais fazer sacrifício de sangue de animais, mas o Senhor chamou os sacerdotes para apresentar a nação de Israel ao Senhor, para estar continuamente orando, ensinando, cuidando da parte espiritual. Irmãos,
não negligencie essa questão espiritual que o Senhor tem colocado em tuas mãos. É propósito do Senhor para você fazer isso. Faça de todo o coração, porque aqueles que semeiam com lágrimas, eles colherão com grande júbilo. Vale a pena semear. Nós precisamos semear amor, nós precisamos semear cuidado, nós precisamos semear esperança e fé. Nós precisamos semear apenas quando nós escutamos, porque Deus nos garantirá a vitória. Eu quero concluir dizendo para os irmãos: cante, louve ao Senhor, desenvolva um período de cânticos ao Senhor, de louvar ao Senhor. Pastor, essa semana eu fui ouvir algumas músicas e comecei a louvar o Senhor aqui no gabinete, e também quando eu estou indo buscar as crianças no carro. Volte a cantar, irmãos. Volte a cantar, volte a louvar o Senhor nos teus momentos, volte a adorar ao Senhor. Que seja um tempo de renovação e restauração, e essa renovação e restauração, quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou dizer. Essa restauração e renovação espiritual não é obra humana. Não pensem que os irmãos conseguirão pela força do seu próprio braço. É obra divina, é uma intervenção divina, é uma intervenção sobrenatural, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Curar o coração, só Deus pode fazer. E Ele quer curar e restaurar a tua fé, o teu coração, e te fazer sonhar novamente. É Deus quem restaura, é Deus quem renova, é Deus quem nos tira da cova, é Deus que nos põe de pé. É Ele quem nos faz sonhar de novo. É Ele quem nos enche de esperança e de alegria. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós iremos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo difícil, Senhor. O Senhor sabe. Quantas pessoas estão agora, Senhor, perderam a fé, estão machucadas, estão questionando, inclusive o Senhor, dizendo aonde Deus estava quando eu estava experimentando essa dor. Pai Santo, a nossa oração nessa manhã, que o Senhor venha renovar e restaurar o coração quebrado, Senhor, dessas pessoas. Senhor, que eu sei que não é uma mensagem, não é um culto que vai fazer com que nós venhamos a nos renovar, mas é um processo. Mas nós também entendemos que esse é um processo divino, sobrenatural, uma intervenção do Senhor, um mover do Senhor. Por isso, nessa manhã, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha intervir nesses processos que nós estamos vivenciando, renovando as nossas vidas, restaurando, trocando os nossos nomes, aqueles que estão tristes, que venham se chamar alegres, aqueles que estão vivenciando trevas, escuridão em quartos escuros, que venham experimentar a luz do Senhor e a liberdade do Senhor. Que aqueles que estão em luto possam novamente cantar ao Senhor. Aqueles que estão, Senhor, enfrentando tantas dificuldades, que encontrem em Ti descanso, Pai. Senhor, ajuda a liderança desta igreja, ajuda cada homem e mulher, criança dessa geração, a semear sonhos, a semear o amor, a semear o cuidado e a esperança, para que possamos, ó Deus, colher grandes frutos. Senhor, em nome de Jesus, que esta geração, que os meus irmãos nessa manhã saiam deste lugar dizendo: grandes coisas o Senhor fez por mim. Nós passamos por isso, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Renova, Senhor, a nossa esperança e a nossa fé nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que seja um tempo que inicie um processo de restauração na sua vida. Se você precisa de restauração em alguma área da sua vida, dobre os teus joelhos, clame ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que ouve orações. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor, irmãos?
Amém. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você. a esperança Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. seja sobre vós a graça e a misericórdia do Senhor. Os irmãos, a oração silenciosa. Estamos despedindo essa reunião.